Bueno, buenas tardes. Entonces, hoy nos vamos con la clase número 4 acerca de control externo de la calidad o ensayo de aptitud. Y la clase será ministrada por Adriana Vieira, que es mi compañera en el sector de educación de Controlab. Y yo voy a pasar la palabra para Adriana, para se presentar más de forma completa y empezar la clase. ¿Ok? Buena clase a todos. Gracias, doutor Polônio. Buenas tardes a todos. Vou compartilhar minha pantalla. Só um minuto. Está bueno a apresentação? Sí, se puede ver. Está correcto. Só um minuto. Sim. Vou compartilhar de outra maneira para no... Só um minuto. Está correto? Sí, está en la pantalla con usted. Ok. Vai Bueno, vamos pensar. Buenas tardes a todos. Sou Adriana Vieira, sou bióloga, especialista em ciências do laboratório clínico e diagnóstico in vitro e supervisora do setor de educação de Controlab. Hoje vamos falar um pouco sobre controle externo de qualidade. E nossos temas da classe é conceito de controle externo de qualidade, funcionamento do programa, critérios de avaliação, informação generada por la ferramenta e análise crítico, e também ventajas de participar. Bueno, ponto importante para começar é qual é a missão do laboratório clínico. É importante que o laboratório tenha um papel crucial em la sociedade. Então, é importante que ele que haja uma mentalidade de proporcionar resultados de laboratório válidos que possam contribuir à toma de decisões com um nível mínimo de erro analítico e em o menor tempo possível. E como garantizar isso? Implementando um programa de garantia de qualidade, conhecendo o erro máximo permitido de um determinado ensaio, sem que impactem na interpretação final dos resultados, e também estabelecendo rotinas de monitoreio do desempenho. Então, para ajudar ao laboratório esta monitorização, existem diversas ferramentas que vão monitorear todas as fases analíticas da rotina. Então, para o processo pré-analítico, analítico ou pós-analítico. Hoje, vamos falar do controle externo de qualidade, que atua, monitoreia a fase analítica do processo, junto com o controle interno de qualidade, que será um tema de uma outra classe, na próxima classe. O erro é inerente ao processo.
es una frase que hablamos mucho acá en ControlLab. Los resultados siempre tendrán asociada alguna variación aleatória e sistemática. E se hace todo lo posible para minimizar las variaciones y mantenerlas bajo control, para no afectar los resultados de la rutina. Entonces, por mais que o laboratório tenha uma rotina muito bem controlada e monitoreada, ou em ótimas condições de funcionamento, é difícil que o laboratório, ao analisar uma mesma amostra repetidas vezes, obtenha o mesmo resultado. Então, sempre haverá algum tipo de erro associado. Então, o laboratório necessita garantizar que esse erro não impacte a conduta clínica e não cause nenhum impacto, nenhuma diferença em la interpretação de los resultados. E como garantizar isso? Haciendo uso do controle de qualidade. Então, o controle externo de qualidade, que também é conhecido como ensaio de aptitude, é uma ferramenta de controle de qualidade eficaz para determinar o desempenho analítico do laboratório e um requisito necessário para os processos de acreditação de laboratórios e também organismos reguladores. Esses processos de acreditação de laboratórios comumente utilizada a norma ISO 15189 e também a norma ISO 17025. E também é uma ferramenta de controle de qualidade que evalua o desempenho do laboratório frente a critérios pré-estabelecidos mediante comparações interlaboratoriais gestionadas por el proibidor. Também ajuda em la identificação e seguimento de tendências em la rotina que não se percebe de outra maneira e também permite a comparação em el mercado, que vamos falar mais adelante. Também monitoreio do erro sistemático, comumente relacionado com características de linearidade, especificidade, sensibilidade, interferências e calibração. Então, dizemos que o controle externo, temos um valor objetivo involucrado. E o que é exactitude? É quando o valor que o laboratório obteve está acerca do valor objetivo, do valor designado. Então, o propósito do ensaio de aptitude é verificar e monitorear quão alejados estão os dados reportados por el laboratório respeito do promédio do grupo, do valor objetivo. Então, vocês vejam acá, sempre que mido a glicose, encontro o mesmo resultado, e este resultado, eis que é o que deveria encontrar. Então, meus resultados estão cercando ao objetivo, há uma exactitude em meu processo, em minha rotina. Agora, sempre que mido a glucosa, encontro o mesmo resultado, pero este resultado não é o que deveria encontrar. Então, meus resultados estão lejos do objetivo, há uma inexactitude em meu processo, identificando um erro sistemático. E agora, é necessário que se realize em todos os sistemas, que se realize controle externo em todos os sistemas? Sim, é necessário. Deve realizar-se para diversos tipos de sistema, seja sistema automatizados, microscopia, espectrometria de massas, pruebas rápidas, entre outros. Agora, como temos diferentes tipos de sistemas em uso ao mercado, também temos diferentes tipos de dados, que podem ser qualitativos,
quantitativos ou semi-quantitativos. Os dados qualitativos são dados categóricos em escala nominal, se reativo ou não reativo, ou uma identificação pararitológica, por exemplo. Também, os dados quantitativos são dados paramétricos ou numéricos. Normalmente necessita de um conhecimento básico de estadística, como vimos em la classe anterior. E os dados semi-quantitativos, que são dados categóricos em escala ordinal, como dados em título, relação de OCO ou TSA no exame de bacteriologia. E como funciona o controle externo? Controlab envia muestras homogêneas e estáveis a los participantes, seguindo a norma ISO 17043. Esta norma estabelece os critérios para a acreditação de proibidores. Os participantes analisam estas muestras como paciente. Acá é um ponto importante, pois é fundamental analisá-las da mesma maneira que é a rotina, que é o material de um paciente, para reproduzir a rotina do laboratório, o processo do laboratório. E depois, os participantes enviam os dados através do sistema em linha. Acá, em este sistema em linha de Controlab, os laboratórios têm acesso a documentos orientativos importantes, como manual do participante, que é um documento que descreve todo o funcionamento do ensaio de aptitude, e também instruções de uso e critérios adicionais, que é outro documento que descreve as instruções de uso de los materiais, como também informações sobre o reporte dos resultados e critérios de avaliação específicos. Depois, a Controlab analisa os dados de los participantes e é generado informes com estadísticas e gráficos, seguindo a ISO 17528, que é uma norma que estabelece os métodos estatísticos para avaliação dos dados. Então, estas avaliações generadas resultam em informes que comumente sinalizam erros e considerações sobre o desempenho global de los participantes. Então, são informes de avaliação ou perfil de resultado, que vamos ver mais adelante. E quais são as responsabilidades do proibidor? Bueno, o proibidor deve garantizar o envio de amostras homogêneas e estáveis. É importante garantizar a qualidade do material. Também é importante o envio de diferentes tipos de matrizes, similares ao material analisado em la rotina, como sangue, urina, suero, líquido, e variar também as concentrações, de acordo com a rotina. O laboratório recebe diversos tipos de pacientes, então é importante simular esta realidade em o ensaio de aptitude. Também enviar mais de um item por ronda e estar disponível para reporte de múltiplos sistemas com o fim de estimular a rotina. E, falando de avaliação de dados, é importante que exista grupos comparáveis. O mercado conta com diversos sistemas analíticos com variações distintas. Então, é importante que o laboratório seja avaliado dentro do grupo mais adequado ao sistema que está utilizando em sua rotina. E também realizar análises confiáveis, basadas em conhecimento técnico-científico,
Para isso, o provedor conta com assessores científicos que colaboram para uma toma de decisões a respeito dos resultados e proporcionar informes que ajudam ao laboratório em la toma de decisões, que vamos ver um pouco mais adelante. E, volviendo acá ao tema de mais de um item por ronda, qual é a importância de isto para o laboratório? Vamos ver um pouco mais sobre isso. Se tenho um único item por ronda, como vou saber se tenho um erro aleatório ou sistemático? É difícil. Agora, ve este exemplo. Em exemplo 1, temos resultados dispersos, pero ao redor do promédio. Em exemplo 2, temos resultados agrupados, próximos, porém, com uma desviação a respeito do blanco. Então, em exemplo 1, temos uma imprecisão. E em exemplo 2, temos uma inexactitude em estes resultados. Então, quando é importante envio de mais de um item para que seja possível ao laboratório identificar um comportamento de forma mais rápida e precisa. Agora vamos falar um pouco mais sobre grupos comparáveis. Já é comentado que temos vários sistemas em ao mercado. No sempre é bueno agrupá-los todos em o mesmo grupo, sobretudo em lo que respeita aos dados quantitativos. Então, os dados, por exemplo, qualitativos, são mais fáceis, porque o resultado esperado é o mesmo, independentemente do sistema que se utilize. Pero os sistemas quantitativos são diferentes. E em estes resultados, temos vários sistemas com comportamentos, com variações diferentes. Então, é necessário realizar formação de grupos de avaliação de acordo com o comportamento dos resultados. Então, o Control Lab realiza estudos estadísticos para identificar a formação de grupo por afinidade de sistemas analíticos basado em métodos estadísticos para a análise dos dados, de acordo com a ISO 13528. E quais são as ferramentas para a análise crítico do desempenho? Bueno, temos dois ferramentas, dois informes. Perfil de resultados, que é um resumo estadístico dos resultados de todos os grupos. Há uma comparação com o mercado, que vamos falar mais adelante. É um documento público com os dados de todos os participantes. E há informe de avaliação, é um informe individual. Há uma avaliação do desempenho por ensaio em relação com o grupo de avaliação. Então, estes dois informes devem ser analisados e interpretados por el equipo do laboratório com base em seu conhecimento dos processos analíticos implementados e em la informação proporcionada por el provedor. Acá temos um exemplo de perfil de resultado quantitativo. Esse documento é um documento público, que consta todas as informações de uma ronda, de um ensaio. Então, temos lá as informações de grupo de avaliação formados, generalmente do grupo mais específico para o menos específico. Então, temos acá kit, equipo, kits, equipo, generação bitros, e mais abaixo, todos os kits
quando é possível, é viável sua formação. E acá, também, em perfil de resultados, temos as informações de quantidade de dados, que há uma noção do uso dos sistemas analíticos em ao mercado, e também o rendimento dos sistemas em uso em ao mercado, com análises de la variação, com desvio standard e coeficiente de variação. Okay? Em el perfil, também temos o porcentagem de resultados adequados e também o limite aplicado para este ensaio. Acá temos um exemplo de um perfil de resultados qualitativos. Este perfil de resultados qualitativos tem o mesmo resultado aceitado, independente do sistema, kit ou método, pero segmentamos também os resultados em grupo, kits, método, equipo, para que o laboratório também tenha uma ideia, uma noção do rendimento de cada um desses kits, desses grupos. E em o perfil de resultado, seja qualitativo ou quantitativo, acá um exemplo de perfil de resultados qualitativo, temos uma informação muito importante em sector comentário técnico, que são informações complementares à rodada, à ronda, ao item enviado por el provedor, ao caso abordado em esta ronda. Então, temos informações importantes para uma toma de decisão, para uma análise crítico e também para uma educação continuada de sua equipe. Acá temos um exemplo de informe de avaliação quantitativo. Este informe nos dá dados correspondentes ao grupo de avaliação, ao que foi assignado ao laboratório para ser evaluado. Então, temos informações do sistema analítico do laboratório, também muestra control enviada para análises do laboratório, grupo de avaliação, quantidade de laboratórios, promédio do grupo de avaliação, dados de variação de los resultados do grupo de avaliação, seja coeficiente de variação e desviação estándar, rango de avaliação do grupo, resultado do laboratório, também avaliação se é adequado, inadequado, no evaluado, no respondido. E também temos informação do índice de desviação, que quantifica a distância de um resultado individual respeito à média do grupo. Também é um índice zeta, representa a distância de seus resultados com respeito à média e à desviação estándar de seu grupo de avaliação. E é o erro total do elemento, que é a combinação entre o erro aleatório e o erro sistemático. E o erro sistemático. Estes dois últimos, erro total e erro sistemático, se mostrarão se o laboratório ha definido a especificação de qualidade. Então, eu não vou falar sobre especificação de qualidade em esta classe, porque temos uma outra classe específica para este tema. E acá temos um exemplo de informe de avaliação qualitativo, que é mais simples, mais simplificado, pero também temos informações sobre grupo de avaliação, resultado aceitado por el proibidor, sempre baseado em el consenso e
controle de qualidade de material, resultado comunicado por el participante, rendimento do laboratório, assim como vimos em el informe de avaliação quantitativo. E como analisar criticamente os resultados e extrair informações? Bueno, acá temos algumas recomendações importantes. Resista à tentação de buscar causas em agentes externos, verificar a trazabilidade do processo e identificar câmbios não reportados. Utilize sempre representações gráficas. Analise informes de proibidores, resúmenes estadísticos e comentários, como vimos em el perfil de resultados, e empiece de forma sencilla, pero no lo deje para mais tarde. Então, é muito importante que o laboratório tenha em conta a importância de realizar uma análise crítica de los documentos que o proibidor proporciona. Então, por lo tanto, é importante que cada laboratório defina sua própria metodologia para realizar análise crítica. Se o laboratório, por exemplo, não tem um sistema já definido, pode utilizar como exemplo o diagrama de Chikawa, ou espina de pescado, que é muito conhecido e representa uma espécie de lista de verificação, passo a passo de lo que o laboratório pode investigar em caso de uma inadequação. Então, tem critérios para investigar muestras, como é o operador, os procedimentos, os reactivos, capacitação, integridade da muestra, ensaio de aptitude, se há tendências, inadequações reincidentes, calibrador. Então, temos passo a passo do que o laboratório pode investigar em caso de uma inadequação. Então, esta lista de verificação é muito importante e é também um ponto de partida para os laboratórios que ainda não han definido o sistema de investigação. E acá temos alguns casos reais de investigação de causa. Este caso, é um laboratório que levava 2 anos com várias inadequações e, tras esse tempo, solicitou nuestra ajuda. Então, realizamos uma análise histórica de seus dados e lhe passamos alguns pontos para verificação, como se realizou a última calibração, que calibrador se utilizou, o calibrador era adequado para esse uso, houve câmbio de lote do reactivo. Então, depois de verificado esses pontos, o laboratório verificou que estava relacionado com o calibrador. E depois traz o ajuste do calibrador por parte da assessoria científica, houve uma melhora significativa em el desempenho. Então, o ano seguinte, podemos ver que não volvió a ter condutas inadequadas. Acá, em essa outra situação, é o intercâmbio de muestras ou dados, erro de transcrição de dados. Isso ele ocorria em los múltiplos ensaios realizados sobre o mesmo material. Então, sabemos que é mais difícil que ocorra em la rotina, porque há todo um controle de etiquetas e também código de barras, pero aún assim o laboratório deve estar atento a eles. Então, este exemplo é um caso em que identificamos um intercâmbio de muestra
ou de transcrição de dados, e observem que, ao comparar diretamente os dados com respeito ao esperado, né, identificamos este intercâmbio de muestra ou também de dados. Em este caso, é de uma análise do índice de desviação. Observem acá que temos resultados com valores muito similares e com a mesma base, mesmo signo, e são indicativos de erro sistemático. Então, seu laboratório deve começar evaluando a possibilidade de errores em la calibração, configuração do sistema e interferências. Tudo bem? Acá? Tranquilo, Adriana, se escucha todo. Perfeito. Então, acá temos uma representação gráfica onde podemos identificar este comportamento mais fácil, né? Mais fácil, e também é possível identificar mais rápido este comportamento, este desempenho. E acá, algumas considerações finais. Em resumo, quais são os benefícios de utilizar o controle de qualidade, o ensaio de aptitude? Bueno, avaliação periódica do desempenho, caracterização de tendências, identificar ações preventivas e corretivas, estandarizar atividades frente ao mercado, mostrar cumprimento frente aos órgãos regulamentadores, comparação de metodologias e equipos, como vimos em ao perfil de resultados, e educação contínua e melhora contínua. Tudo isso para minimizar erros e beneficiar o paciente. E participando continuamente em ensaio de aptitude para monitorear seus resultados, ao final do ano cumulativo, os ensaios aparecerão em o certificado de aptitude, que é um documento que acredita a qualidade do laboratório. Então, acá temos algumas notícias, não são notícias agradáveis, mas para garantizar os resultados e monitorear nossa rotina, evita que situações como esta ocorram ou se repitam com frequência. Por lo tanto, garantizar a qualidade e supervisar a rotina é fundamental. Então, a continuidade em los programas de controle de qualidade e a aplicação de uma análise crítica são claves para evitar que este tipo de notícia se torne habitual. E acá, les apresento nossa página de educação, do sítio web de Controlab, onde temos disponíveis livros, artigos científicos, atlas, encontros em linha sobre temas específicos, e todo com acesso gratuito para apoiar a educação contínua do laboratório. E aqui vamos recapitular um conteúdo. Em las evaluações externas de la qualidade, o uso de mais de uma muestra por ronda, exemplo, 3 muestras, favorece a identificação de ausência de procedimentos descritos para as análises de muestras, errores post-analíticos, errores pré-analíticos ou errores sistemáticos e aleatórios. Participem lá em o chat, por favor.
es la opción correcta de esta actividad? Doutor Polônio, pode verificar, por favor? Un minuto. Sim. En la enquete, Não, sim, no chat mesmo. oh, perdón, Solamente as pessoas podem responder ao chat. perdón. Estoy aguardando. Por favor, envíen Sí. empezaron a enviar respuestas, llegando la letra D. Errores sistemáticos y E aleatorios. aleatórios. Sí, Sim, isso mesmo. Errores sistemáticos e aleatórios que vimos em esquema que eu havia mostrado, né? É muito mais fácil identificar uma inadequação, realizar uma investigação de causa a partir de envio de mais de uma muestra por ronda. Então, acá me quedo disponível para dúvidas e muitas graças e hasta a próxima. Mas me quedo acá disponível para dúvidas. excelente, Adriana. Muchas gracias por la clase. Fue muy buena clase, muy bien. Y estamos listos para ustedes hacer preguntas, por favor. Es interesante que envíen sus preguntas para sanar las dudas. Y bueno, adelante de empezar, solo yo quiero reforzar que en el chat está el link con la encuesta de satisfacción, el enlace, para que ustedes nos envíen su opinión acerca de la clase. ¿Ok? Un momento. Ok, no. Se puede hacer las preguntas en el chat, se puede hacer pregunta levantando la mano. Estén a voluntad para preguntar lo que quieran. Bueno, yo voy a comentar que el ensayo de aptitud, esta clase acerca del ensayo de aptitud, Valentina está informando que todo fue muy claro, muy bien. Muchas gracias, Valentina. Muitas graças. El ensayo de aptitud es una herramienta muy valorosa. Yo particularmente tengo mucho respeto por esta herramienta de la calidad. Fue la herramienta que yo tuve la oportunidad de conocer, controlar, incluso, porque el laboratorio que yo trabajaba utilizaba todos los programas externos de calidad de controlar como forma de acreditación. La acreditación que el laboratorio tenía, el órgano brasileño del Programa de Acreditación para Laboratorios Clínicos de Brasil, exigía la utilización de los programas de control y era muy interesante y tiene un punto educacional muy fuerte. Siempre tuve un punto educacional muy fuerte. El programa de ensayo de aptitud particularmente trabajaba con orina y las imágenes, las fotografías siempre me ayudaron muchísimo. Entonces, yo tengo mucho respeto por esta herramienta de calidad, por cuenta de todo un tiempo de 15 años de trabajo y aprendizaje. Bueno, Adriana, llegó una pregunta. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta cuando en el ensayo de aptitud los participantes utilizan diferentes técnicas de medición? Pode repetir, por favor? Sí. Não compreendi. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta cuando en el ensayo de aptitud los participantes utilizan diferentes técnicas de medición?
por técnicas de medición que ele está hablando, es método de avaliação del proveedor, este caso? Yo creo que son metodologías. Melissa, si quieres, puedes abrir el micrófono también para explicar mejor. ¿Estás refiriendo cuando hay, por ejemplo, dos métodos diferentes en el laboratorio para glucosa, por ejemplo, algo así? Buenas tardes. Sí, la pregunta iba encaminada, por ejemplo, nosotros participamos con Controlab en los programas de tamizaje neonatal. Entonces, por ejemplo, para la determinación de TSH hay diferentes técnicas, está fluorometría, ELISA, colorimetrías. Entonces, nosotros como usuarios de un programa de ensayo de aptitud y ustedes como proveedores, ¿qué consideraciones tienen cuando saben que van a recibir reportes desde diferentes metodologías, diferentes técnicas? Creo que compreendi. Em nosso formulário online para reporte de seus resultados, é possível reportar todos os dados de todos os instrumentos, equipo, kits utilizados em sua rotina. Então, a partir de estes reportes, é realizado avaliações de todas estas técnicas que são utilizadas em seu laboratório, seja ELISA, seja no teste rápido, como imunocromatologia. Então, é possível fazer este reporte para ser evaluado. ¿Es eso? Sí, nosotros sabemos que la plataforma nos permite ingresar o notificar el método que usamos, pero pues a la hora de la evaluación siempre nos quedan las inquietudes desde el análisis estadístico, por ejemplo, cómo se hace esa revisión de todos los datos, diferenciando, si siempre diferencian las técnicas, si hacen subgrupos de acuerdo a la técnica utilizada, o primero nos analizan de forma global y si observan, digamos, modas, ahí sí hacen la diferenciación por técnica. ¿Cómo lo manejan? Sim, como eu havia hablado em relação à formação do grupo, quando é dato, ensaio qualitativo, é esperado que o resultado esperado é o mesmo resultado para todos os kits, o método ou equipo. Agora, quando é dato quantitativo, há pouco diferente, pois é necessário a formação do grupo para esta avaliação. Por isso, realizamos estudos estadísticos para esta formação do grupo, conforme é o comportamento de todos os sistemas reportados em um programa. Claudio, por favor, ¿quieres complementar algo? Sí, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Solamente para complementar lo que Adriana ha dicho, la comparación de los participantes, se tiene una jerarquía para hacer la evaluación. Se son considerados siempre los grupos más específicos. Entonces, se toma en cuenta, por ejemplo, los mismos equipos, los mismos reactivos, y así hace la evaluación. Si es posible hacer una evaluación con grupos más genéricos, se hace con una comparación con los reactivos, con los métodos, y se puede hacer una comparación de todos los resultados con metodologías distintas, por ejemplo, quimioluminescencia, ELISA, se puede hacer la evaluación del grupo de todos los datos, ¿sí? Y como Adriana ha dicho, las evaluaciones son basadas con estudios estadísticos para que todas las evaluaciones sean hechas de forma más confiable, ¿sí? Solamente eso. Gracias, Muchas Claudio. gracias. Por nada, doctora. Adriana, hay otra pregunta que creo que es acerca de la evaluación también. ¿Qué hacen los profesionales de Controlab para excluir resultados? ¿Cuántos datos se pueden excluir sin invalidar una técnica?
es de Jéssica Maldonado. Está sin micrófono, no tiene micrófono. Que hacen los profesionales de Controlab para excluir resultados en un grupo de evaluación? Creo que sea, ¿no es? Creo que sí. ¿Cuántos datos se puede excluir sin invalidar una técnica? ¿Puedo hablar? Sí, Cláudio, Sí. por favor. De me apresentar, sou Cláudio Bastos, trabalho junto a Adriana, sim? E creio que a doutora Jéssica, sua dúvida seja com relação à estatística, sim, da evaluação, sim? A quantidade mínima para ser uma formação de grupo, para ser uma comparação, são de 3 dados, sim? Por exemplo, se tenho 2 dados, não é possível fazer uma comparação para ser um grupo para evaluação. Se, por exemplo, tenho um grupo com 4 dados e um desses dados é um outlier, nosso sistema faz o corte desse dado para ser uma estatística mais robusta. Então, é possível fazer um tratamento estatístico com corte dos dados. Sim? Mas não é um tratamento que os profissionais fazem somente, e sim com a ajuda do sistema de controlar. Sim? Não sei se quedou claro, mas creio que sua dúvida é isso. Se não for, escreva novamente para nós. Sí. Jéssica, por favor, si necesita complementar algo, escriba. No hay problema. Está bien. Muchas gracias, muchas gracias. Graças, doutora Jéssica. ¿Alguien más quiere enviar alguna pregunta? O por micrófono o por chat. Estén a vontade, por favor. Bueno, si no tenemos más preguntas, entonces podemos finalizar la clase de hoy. Por favor, los pido que accedan la encuesta de satisfacción. El link está en el chat, ¿ok? Y envíen sus respuestas y estén atentos en el grupo de WhatsApp para la próxima clase. Y nos vemos. Aguardamos ustedes en la próxima. Muchas gracias por la participación. Adriana, muchas gracias por la clase. Muchas gracias a todas. Gracias, Claudio, también por complementar la... Sí, Nada. sí, muchas gracias, Cláudio. Nada, graças. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.